Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta no Professor Sem Fronteiras, no programa Ideias Pedagógicas. Hoje nós temos a presença de dois grandes profissionais da área de educação, Isabela Arraes, nossa, da família Arraes? Sou, professor. Meu avô era primo do Miguel Arraes. Beleza. Meu avô paterno. A professora Isabela Arraes é formada em Letras pela USP e trabalha num grupo de estudos de literatura africana. Seja bem-vinda ao Professor Sem Fronteiras. Muito obrigada. E também temos a presença do professor Irineu Romera, engenheiro mecânico, licenciado em matemática e especialistas, além de músico, fotógrafo, um grande colega que já passou por grandes instituições de ensino aqui por São Paulo. Seja bem-vindo ao Professor Sem Fronteiras. Vou começar com a Isabela, se eu me permite. Então, o que você gostaria que seus alunos soubessem? Olha, professor, isso é uma pergunta bastante difícil, mas que a cada dia que passa eu tenho mais a impressão de que o que eu mais gostaria é que eles conseguissem reconhecer o quanto a leitura ela tem um valor importante. Não só a leitura de textos, não só a leitura feita em sala de aula, feita no período das férias, que agora a gente vai entrar em férias, não só essa leitura, mas a leitura de mundo, a leitura do outro, a leitura das pessoas, a leitura das diversas situações que a gente tem aí na vida. Eu gostaria muito que eles se conscientizassem do quanto é importante ver o mundo, ler o outro. Eu gostaria muito disso. E você, Irineu? O que você gostaria que os seus alunos soubessem? Bem, eu gostaria que eles soubessem que, primeiro, que o conhecimento é um legado. Então, assim, há uma história por trás do conhecimento, uma história de pessoas que se envolveram com questões e que, de alguma forma, isso pode ser benéfico para ele. Ou seja, ele pode receber isso e fazer alguma coisa com isso, como todo legado que se recebe. Não necessariamente ser constrangido pelo conhecimento, né? Mas que o conhecimento, que se abrisse para esse conhecimento e usasse esse conhecimento para se desenvolver, para se transformar a sociedade onde ele vive. Acredito também que uma universalidade é algo impossível hoje. Então, acredito, como professor de matemática, que ele tem que ser exposto ao conhecimento matemático, assim como ao conhecimento das outras ciências, mas a partir dessa exposição de uma abertura, ele se coloca num âmbito e usa, dentro daquilo que ele prevê para si mesmo, num desenvolvimento pessoal, aquilo que pode melhor se adequar a ele. Ou seja, usar um legado, respeitar uma história e usar isso de uma maneira positiva. Eu acho que eu gostaria que ele fizesse isso. Então, o conhecimento liberta. Eu gostaria que fosse assim. Você acha que é isso? Eu acho que é isso. Eu acredito que o conhecimento liberta, mas eu concordo com o Irineu. Acho que ainda a gente tem um grande caminho pela frente aí para tornar isso realmente possível. Eu acho que tem a ver com o que eu disse antes, de que acho que a gente ainda precisa tentar construir nos alunos essa ideia de que o conhecimento liberta. Talvez muitos alunos ainda não tenham essa ideia de que o conhecimento realmente tem esse poder de transformar tanto o aluno quanto o mundo ao redor dele. Ele tem esse poder nas mãos. Pode falar. Acredito que isso seja um grande desafio para o professor, né? Fazer com que esse estágio inicial, que é meio constrangedor, né? No sentido de o aluno receber muita coisa e ele achar que isso é um constrangimento, né? Tá submetido a determinadas leis, determinadas regras que vieram antes dele. Mas entender que isso faz parte de um legado, de uma herança que tem a intenção de libertar e não só ficar nesse uso estrutural. Não, é uma coisa que permite que ele escolha
dentro das possibilidades pessoais, um desenvolvimento. Então, eu acho que esse é um grande desafio do professor. Não é a matemática pela matemática, nem a língua portuguesa pela língua portuguesa. Outro dia eu estava conversando e eu disse que qual é a importância, quando nós ensinamos as nossas disciplinas, ou dentro da matemática, a língua portuguesa, ou biologia, nós queremos que, não é que eles saibam matemática, ou saibam língua portuguesa, eles precisam desenvolver algumas habilidades que certamente serão as ferramentas para alguma coisa. Aí, como é que você vê? Quais seriam essas habilidades que você acha que é importante que dentro do ensino da língua portuguesa, utilização da língua portuguesa, seria importante para eles? Olha, eu acho que essa habilidade da leitora ela é muito importante para tudo, né? A gente fala muito desse conhecimento fechado, que os alunos acreditam, vamos aprender gramática, aprender como colocar uma frase corretamente, onde que vai a vírgula, mas vai muito além disso, né? Vai além de saber as regras da gramática, também passa pela questão da ideia da linguística, do preconceito linguístico. Então, quer dizer que aquela pessoa que não fala corretamente, entre aspas, esse corretamente, então dentro dos padrões da norma culta da língua portuguesa, essa pessoa ela deve ser condenada, ela deve sofrer preconceito de forma alguma. Então, os alunos precisam enxergar a gramática como algo importante para que ele escreva bons textos, para que ele seja um bom leitor, mas que também ele consiga ler o mundo e não se torne uma pessoa preconceituosa, uma pessoa disseminadora de preconceitos linguísticos, que é um preconceito muito grave no Brasil, que poucas pessoas falam. Então, eu acho que o aluno ele precisa enxergar um pouco além desse quadrado que muitas vezes nós, como educadores, acabamos impondo por conta de cumprir um protocolo do vestibular. Então, por exemplo, uma redação. Não basta escrever um texto bom para o Enem, um texto maravilhoso, que está na formação padrão, introdução, desenvolvimento, conclusão, aquela coisa quadradinha, maravilhosa, que vai tirar a nota 900, mas só isso não basta se ele não souber ler o mundo, se ele não souber além, se ele não tiver de fato um poder argumentativo, né, um conhecimento crítico, de fato. Então, eu acredito que as habilidades elas vão muito além desse currículo quadrado que muitas vezes a gente tem, que a gente põe em prática no dia a dia. Acho que é um desafio de nós professores, a gente precisa aprender cada vez mais a lidar com essa questão, de fazer os alunos enxergarem outras habilidades em língua portuguesa, em matemática. Muitos alunos perguntam, mas professora, para que eu vou usar isso aqui? Oração subordinada, qual é a função disso aqui? Bom, de fato, qual é a função da oração subordinada? Você vai saber escrever bem, você vai pontuar bem o seu texto, mas é só isso que importa? Né? Qual é a habilidade que a gente está desenvolvendo aqui? Então, é tentar mostrar isso para o aluno. Ler bons textos, ler literatura, não só para saber qual é a escansão daquele poema, não só para saber qual que é a rima, não é só isso. Tem todo um significado, tem todo um contexto, tem toda uma questão de sentimento ali por trás que eu acho que a gente pode despertar no aluno. Ele não precisa ser um gênio da língua portuguesa, mas ele precisa ser um cidadão crítico que saiba trabalhar bem com as competências e com as habilidades que, inclusive, o Exame Nacional do Ensino Médio está cobrando, que eu acho bem interessante. As questões têm um peso, a redação ela tem uma maneira de ser avaliada, então eu acho que a educação no Brasil ela tem melhorado a passos pequenos, mas tem melhorado nesse sentido das habilidades, professor. E você, professor? A aula de matemática tem que fazer continha certa, só isso? Não, é bem mais do que isso. Eu acho que tem duas vertentes importantes. Eu acho que o conhecimento ele tem a parte pragmática, ou seja, existe um futuro engenheiro, que hoje é um aluno, existe um futuro matemático, que hoje é um aluno, existe um futuro físico. Para essas pessoas, o conhecimento matemático ele é mais do que um exercício. Ele é um objeto que vai ser um objeto de trabalho, é algo que ele se afeiçoa e vai seguir por essa carreira. Então, para essas pessoas, elas vão utilizar efetivamente fórmulas de Bhaskara, vão utilizar logaritmos. Para essas pessoas, isso será útil. A grande pergunta é, e quem não vai utilizar isso? Por que deveria ser exposto? Para mim, em princípio, assim como
a poesia, né, porque que um futuro matemático também teria que ser exposto à literatura ou poesia, é uma maneira dele saber que o conhecimento pode afeiçoar de uma maneira outra pessoa. Então, uma outra pessoa pode se afeiçoar a um objeto outro. Então, aí já tem uma competência social para o conhecimento. Você pluraliza. Não fica aquela coisa de você formar só em matemática um futuro matemático. Mas você expor um futuro matemático a outros campos discursivos e possibilidades profissionais e intelectuais e de sensibilidade que ele vai dialogar no seu dia a dia. Ele vai numa peça de teatro, ele vai ler um livro, ele vai assistir um filme no cinema, tem toda uma rede de discursos sociais acontecendo. Então, ele ter acesso a isso como formação, principalmente no ensino médio, eu acho aí já uma coisa bastante interessante. Mas tem outra. Que outra? É a questão do, por exemplo, futuro jornalista. Por que que ele precisa saber matemática? Por que que ele precisa saber dessas fórmulas? A grande questão é você não pegar a ciência como um objeto, pragmaticamente como algo que te traz um resultado, mas como um exercício de competência cognitiva. Então, o que é um exercício de matemática? É um exercício rigoroso que exige atenção, memória e articulação. E esse exercício, ele pode habilitar uma determinada pessoa a treinar determinadas competências. E isso, acredito, seja razoável em qualquer âmbito do conhecimento humano. O que eu estou querendo dizer é assim, uma pessoa que faz academia, por exemplo, né, que faz um determinado movimento muscular, ela, ao abrir uma porta, ela não vai reproduzir exatamente aquele movimento. Mas o fato dela fazer academia ajuda. Então, eu acredito nisso, que o exercício da ciência exata, pelo menos o que é cobrado até o ensino médio, é um exercício fundamental para quem, acaba querendo se desenvolver em várias outras coisas. Fora que... Você está me provocando. Está me provocando. A pergunta é a seguinte. Quais são as habilidades? A sua matemática, que você ensina, ela forma um cidadão? Então, eu acredito que sim. Você tinha dado um exemplo interessante agora há pouco nos bastidores, que para matemática ou para medicina existem algumas coisas importantes. E para a vida como cidadão também. Conta um pouquinho dessa história. Justamente, a questão de um procedimento de cálculo, por exemplo, que precisa ser seguido rigorosamente, que o acertar o resultado depende de uma articulação exata e de encadeamentos exatos de ações. Se você pegar um médico, quando ele segue o protocolo de uma cirurgia, por exemplo, ele faz exatamente a mesma coisa. Se você pegar alguém que faz gastronomia, que está seguindo uma receita, ele tem que fazer exatamente aquelas coisas. É lógico, alguma alteração pode acontecer, algum acidente, alguma coisa assim, mas em princípio, no campo da medicina, por exemplo, que é um campo mais técnico, é um protocolo. Ele tem que seguir aquilo. E essa habilidade ele tem que ter treinado em algum momento na sua formação básica. Entre outras habilidades, a matemática permite isso. Então, essa segurança, ou essa competência, ela vem de exercícios que estão enraizados na educação básica. A matemática, ela propõe isso como tarefa para o aluno. Mas não deixar de seguir os protocolos. Exatamente. E você, como é que faz isso em língua portuguesa? Bom, olha, em língua portuguesa eu acredito que é um pouco relacionado com o que o Irineu estava falando agora. O aluno também, por conta de ser um bom leitor, um hábil leitor, um bom escritor, ele acaba se tornando um cidadão melhor
porque ele sabe fazer as leituras de todas as situações, ele acaba adquirindo um senso crítico muito grande durante a formação, na escola, no geral, com todas as disciplinas, eu acredito. Todo esse comprometimento que a matemática exige do indivíduo, a leitura atenta que a língua portuguesa exige, né, a biologia, ciências, história, geografia, acho que todas as disciplinas acabam exigindo que o aluno cumpra protocolos e que o aluno seja atento em muitas questões, atento à leitura, atento aos cálculos, atento às coisas que estão acontecendo no mundo, como em geografia, atualidade, as coisas que já aconteceram, como em história. Então, por exemplo, muito do que a gente vive hoje no país, a gente consegue relacionar com questões históricas. Então, isso é muito importante para que a pessoa desenvolva um senso crítico, e eu acho que são essas leituras proporcionadas por língua portuguesa, mas também por outras disciplinas, que permitem que o aluno se torne um cidadão. Não apenas um bom engenheiro, um bom médico, um bom matemático, uma boa professora de língua portuguesa, mas um cidadão que sente, um cidadão que enxerga o outro, que enxerga o mundo além do próprio umbigo. Eu acho isso muito importante e acredito que a educação básica tem muitos mecanismos que ajudam, né, nisso aí. Muito bom. Então, o processo de humanização passa pelas várias áreas do conhecimento. Sim, sem dúvidas. Muito bem. Agradeço à professora Isabela e ao professor Irineu. Hoje nós tivemos 2 Is. Agradeço, reitero o meu agradecimento a vocês por estarem aqui conosco do Professor Sem Fronteiras e aos nossos ouvintes, professores, na sua grande maioria, e colaboradores. Assistam, curtam, compartilhem as opiniões dos nossos colegas educadores. Obrigado.